Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir? Sim, Vou daqui a pouquinho começar a chamada. Ô, Lara, vê para mim qual ponto da matéria que eu parei com vocês. Conseguem me ouvir? Beleza? sim. Ô, professor, acho que parou naquela parte de audiência unicontínua. Audiência unicontínua? Tá, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. A gente falava de audiência de instrução, não é isso? Sim, Confirma para mim se eu falei sobre abertura, pregão das partes, tentativa de conciliação. Pessoal, vamos lá. Então, eu vou fazer a chamada. Adrine, Amanda, Bruna,
Daniela, Daniele, Débora, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Itagiba, Gláucia, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor Esperandil, Lara, Larice, Laira Rachid, Leandro, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Leal, Rodrigo Pereira. Vai levar um sacode hoje, hein? Fique esperto. Sara Honório, Thalia Magalhães e Tiago Firmiano. Pessoal, aproveitar aqui. Professor, Oi. eu cheguei me atrasar, depois presença para mim. E agora? Presença para mim aí. Tá ok. Vai. Ok? Tá joia. Pessoal, só para lembrar vocês que eu vou fazer uma segunda chamada. Por que eu estou lembrando isso? Porque eu faço uma chamada no início da aula e agora eu faço uma chamada ao final da aula. O que acontece muitas das vezes? Alguns alunos, não estou dizendo dessa sala ou específico, respondem a chamada, saem da aula e volta quando alguém avisa no grupo que está tendo chamada. Aí ele recebe falta e manda um e-mail dizendo que a conexão dele caiu, que ele não conseguiu acessar, com a justificativa. Aí eu vou olhar no histórico e ele, na verdade, ele saiu da conexão, ficou 1h10, 1h20 sem estar logado. Depois alguém avisou, ou ele pressentiu, acessou a aula para responder a chamada. E aí ele leva falta. Esse não é o caso da justificativa de falta. Tá? A justificativa de falta é quando realmente o aluno está com problema de conexão, ou igual eu vi aqui o Matheus, a Débora, a Bruno, o Jairo, que enquanto eu estava fazendo chamada, eles foram entrando na aula e simplesmente tinha passado o nome, aí eu coloco presença. Agora o aluno que responde, e aí eu vejo que a conexão dele saiu, e aí ele só volta a logar no início, quando está fazendo a chamada, não é justo com quem assistiu a aula, mesmo porque um dos requisitos do curso é a presença, ok? Então fica aqui só essa observação, que eu comecei, acho que dessa turma eu não recebi nenhum e-mail, mas eu comecei a receber e-mails pedindo justificativa para abonar a falta, e eu fui olhar os históricos e estava acontecendo isso. O acesso era, caía a conexão 2 minutos depois da chamada, alguns ficam até durante 20 minutos, e depois, quando se aproximava o nome na segunda chamada, ele tinha a conexão, a internet milagrosamente voltou. Mais alguém que eu tenha esquecido aqui? Eu coloquei Jairo, Bruna, Débora Ferraz e Matheus Felipe. Mais alguém que chegou atrasado? Senhores, mais alguém?
Jéssica Honora, só um instante. Jéssica Honora. Mais alguém? É a Larissa que tá falando. Eu te mandei um e-mail de falta outro dia, mas a minha conexão não caiu, não. Eu Ah, fiquei não. presente a aula inteira. Acho que não sei se chegou Não, a ver, é porque você não eu respondeu, por isso que eu tô cheguei. falando. Não, eu cheguei a ver, mas essa turma não teve esse caso, não. O seu Não, mas já eu tô tem um falando tempo. assim, porque era uma falta só, e você faz duas, né? Aí eu só recebi uma num dia, só que eu participei da aula no e-mail, até mandei as partes que eu Eu comentava para vi, você lembrar que eu estava presente, entendeu? eu vi que você me mandou o e-mail, foi dia 17 de abril. Ah, nem lembro. Eu já não, porque eu já lancei ocorrência, não é o seu caso, tá, Larissa? E Não, sim. realmente você Eu sei participa. também, não sou doida de fazer isso e reclamar, não. Não, é porque acho que nessa turma não aconteceu. É porque fica uma situação, enfim, mas vamos lá. Não vou entrar muito em detalhe. Foi só uma observação. Vejam para mim qual ponto da matéria eu parei. A Lara chegou. Não, Euler, também não é esses casos pontuais, porque, na verdade, quando a sua conexão cai, quando você troca de aparelho, eu vejo aqui na tela que é porque vocês não conseguem ter a mesma visão da tela que a minha. Eu vejo aqui, por exemplo, tá escrito aqui, Bruna. Bruna saiu da conexão. Aí passa um tempinho, Bruna retornou à conexão. Isso é variação de internet. A Bruna saiu, a Bruna voltou, ou por exemplo, o Euler, ele saiu, depois ele logou com outro dispositivo, isso é comum. Caso da Larice e outros aqui. O problema é que é uma conduta reiterada, não é nada pontual, tá? É específico sobre essas questões. E eu brinco com os alunos o seguinte, o Instagram trai o aluno, porque aí ele falou, professor, minha conexão caiu, tá lá e ele nos stories do Instagram, não sei como é que chama o status do Instagram, aí tá lá assim, um hang loose, assim, tipo, olha meu Netflix ou minha cerveja aqui na véspera do feriado. Isso aí, Rodrigão, o Instagram. Hoje eu fiz uma audiência que toda a tese defensiva, pessoal, foi com base no LinkedIn. Tratava-se de uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Eu estava advogando pela empresa. E o LinkedIn é uma rede social aberta. Nós fomos averiguar o LinkedIn. E lá constava que o reclamante se identificava como empresário autônomo. Colocava todo o histórico, todo o período que ele trabalhou nessa atividade de empresário autônomo. Ora, se ele se declara empresário autônomo na rede social, não há que se falar em vínculo empregatício. A rede social é uma ferramenta fantástica. Depois vocês trocam uma ideia com Bruno Salles, para o aspecto da investigação. A rede social diz muito da gente e a gente nem percebe, né? Mas, enfim, vamos lá. Vejam para mim qual ponto da matéria que eu parei. A Lara estava aqui mais cedo, ela logou um pouco mais cedo, e ela disse que eu estava falando sobre o aspecto da fase instrutória, não é isso, Marcela? Ela estava falando que eu mencionava sobre a audiência de instrução e comecei exatamente na fase instrutória, que nós separamos aquela folha, eu já não estou mais com aquela folha, mas eu estou com essa aqui, nós separamos, não, sem problema, nós separamos em fase introdutória, fase conciliatória e fase instrutória propriamente dita. E dentro da fase instrutória propriamente dita, era que a Bruna fez uma observação. Bruno não tem a gravação da aula no dia 16. Deixa eu olhar no meu YouTube aqui, no canal do YouTube, porque eu acho, Bruno, que eu não estou sabendo colocar isso no Siga. Mas que tem. Eu vou olhar aqui nos meus vídeos, eu acho que tem, que eu já coloco o link para vocês. Porque eu atualizei isso, a Clarissa me mandou um vídeo me explicando como que eu deveria ver se é esse aqui, e aí serve para todo mundo.
como que eu deveria colocar isso no lugar correto do SIGA, porque eu vinha colocando isso no material didático, e não era no material didático. Depois você confere se é esse. Eu abri aqui o canal do YouTube, deixa eu ver aqui a descrição do vídeo. É tanta informação. Isso, é esse mesmo, ó. Gravação, aula síncrona, 5º B, dia 16/4. Ok? Tá aí. Podem dar uma olhada. Eu coloquei realmente já no YouTube, mas eu não sei se deu algum problema no link. Tá joia? Voltando aqui, a gente estava na fase instrutória, em que nós começávamos a falar do parágrafo... Ixi, aí agora eu tenho que procurar. 5º B, 5º B. Tá aqui também. Deixa eu pegar o link para você. Está dando uma bugada, porque eu realmente... não estou sabendo. Esse é o link do dia 9, tá ok? Bom, pessoal, então, a gente estava no artigo 361. Confirmem para mim se é esse artigo mesmo, igual a Marcela trouxe para a gente, se eu posso continuar dentro da fase instrutória. Por que a fase instrutória propriamente dita? Porque essa fase é a fase que eu vou coletar as provas orais. Eu brinco isso com os alunos, que essa fase ela é o coração da audiência de instrução. É nela... Aí eu preciso de mais tempo para conferir, porque eu teria que abrir meu computador aqui, mas aí eu dou uma olhada nisso depois. Mas estranho, esse material não é a continuidade, igual, por exemplo, hoje é a continuidade do material anterior. Às vezes, essa aula do dia 9 é continuidade do material da aula anterior, não? Do estudo dirigido. Não seria isso? Então, mas esse material não está no estudo dirigido 2? O Bruno, é o que fala sobre a EJ? Não, é o que fala sobre revelia e reconvenção. Então deve ser o que está no estudo dirigido 2, então. Então, eu acho que a aula foi dada dentro do estudo dirigido 3, mas era um complemento do estudo dirigido 2. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar anotado aqui e vou olhar novamente depois. Não tem no estudo dirigido 2? Bom, eu vou deixar anotado aqui que esse era um material mais completo. Bom, eu dou uma olhada para você depois, Bruna, e aí eu
Se ele estiver faltando, eu tenho ele aqui. Eu vou conferir depois, porque eu não vou conseguir ver isso agora. Porque eu acho que eu até projetei ele aqui. Mas, enfim, eu posso dar uma olhada. Eu tenho ele aqui no arquivo do meu computador, entendeu? E aí eu posso colocar para vocês depois, não tem nenhum problema. Tá joia? Bom. Ele tá na gravação da aula, né? Então quer dizer que eu tenho ele, na verdade ele foi feito, eu só não sei por que ele não foi inserido aí no sistema, na plataforma. Mas vamos lá. Pessoal, esse momento aqui da fase instrutória é o momento em que é produzida as provas orais. Elas são produzidas nessa sequência que você encontra no 361. Os esclarecimentos do perito, depoimento pessoal e oitiva da testemunha. Então, se você reparar no organograma, vocês vão ver que existe uma ordem. Então, primeiro os esclarecimentos do perito, isso é importante, primeiro o perito presta os esclarecimentos, depois o depoimento pessoal. Quando eu digo depois do depoimento pessoal, é importante ressaltar que você vai requerer o depoimento pessoal da parte contrária. Você não pede o depoimento pessoal do seu cliente, por exemplo. Ou a parte não pede o depoimento pessoal dela própria. A parte faz o requerimento do depoimento como meio de prova, o depoimento pessoal da parte adversa. E é importante considerar aqui, senhores, e qual o objetivo dessa produção de prova oral? Levar a confissão da parte. O que significa? Nós temos o quê? Um meio de prova em que ele é sempre cruzado. Significa o quê? O autor faz o requerimento do depoimento do réu, o réu faz o requerimento do depoimento do autor. Isso com o objetivo de levar a confissão. Então, o objetivo do depoimento pessoal é levar a confissão. Estrategicamente, então, você elabora perguntas voltadas para levar o depoente, na condição de autor ou de réu, vai depender, levar o depoente a confessar. Então, esse é o depoimento pessoal. Nós vamos tratar cada um deles. E qual a sequência? Primeiro o depoimento pessoal do autor, depois o depoimento pessoal do réu. Na sequência, a gente tem a oitiva das testemunhas. O Rodrigo pergunta assim pra gente: Bruno, esse requerimento é feito na peça ou feito pelo advogado? Esse requerimento é feito na peça pelo advogado. E ele tem... Peraí que caiu um negócio. E ele tem o momento para ser feito. Lembra que nós falamos lá no julgamento conforme o estado do processo? O juiz vai sanear o processo e vai o quê? Delimitar quais são as provas a serem produzidas.
E lá na delimitação das provas a serem produzidas, você vai requerer, no prazo, quais são as provas que você pretende produzir. Aí você vai especificar quais são as provas orais. Depoimento pessoal, prova testemunhal. Depoimento pessoal, vai ser esse o momento que eu estou falando agora. Prova testemunhal, o momento posterior. Lembrando que a testemunha você vai rolar nos termos do 455. Mas existe um momento em que a parte é intimada para manifestar quais são as provas que pretende produzir. É nesse momento que você manifesta pelo depoimento pessoal da parte adversa. Ok? É feito por petição. E aí, alguns juízes, né, despacham no seguinte sentido: intime-se a parte a delimitar quais são as provas que pretende produzir, apontando qual será o objeto ou o objetivo com aquela produção de prova. Aí você já sabe, pela nossa aula, que o depoimento pessoal da parte adversa tem como objetivo levar à confissão quanto à matéria fática. Ok? E, por fim, a prova testemunhal. Também na sequência. Primeiro o depoimento das testemunhas do autor e depois o depoimento da testemunha do réu. Eu não me recordo se nessa sala eu fiz uma seguinte colocação. E vou pedir aqui para aqueles que anotam, que é um exemplo que eu tratei na outra turma. João e Maria. Falei desse exemplo aqui do João e da Maria, que estão em processo um contra o outro, litigando. Sim, falei? Então, vocês já sabem que a importância, né, Jair, a importância de se saber essa ordem, mesmo que a testemunha seja comum às partes. Então, a testemunha é comum ao João e à Maria, só tem uma testemunha, arrolada pelos dois. Mas qual a importância de se seguir a regra do 361, inciso terceiro? Que as perguntas são feitas nessa ordem. Primeiro pergunta o autor, depois pergunta o réu. Isso, pessoal, aqui, assistindo aula à distância, parece algo muito abstrato, mas na prática é algo que deva ser levado em consideração. Ok? Importante isso aí, tá? Ficou claro essa dinâmica? Então, com isso, a gente tem o quê? A delimitação de toda a fase instrutória. E eu quero chamar a atenção aqui, dentro da fase instrutória, para dois pontos que eu preciso trabalhar com vocês com mais cuidado. Primeiro deles, não. Aqui nós hoje adotamos, né? Foi uma das questões que eu também passei. Hoje nós adotamos o quê? O sistema cross-examination. Lembrando, Rodrigo, que nós mantemos a condição de que o juiz, ele é presidencialista. Então, nós temos a visão de que o juiz é presidencialista, o sistema. Mas a pergunta não é mais vai direcionada ao juiz e do juiz para o depoente. Não, a pergunta agora é feita direta. Respondi a sua pergunta? Ok? Só mais alguém com dúvida? Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Paulo, fique à vontade. Ô Bruno, boa noite. Essa questão que o Rodrigo colocou aí, sobre perguntar para o juiz, e o juiz refazer a pergunta, você está falando que nessa mudança, né, já o advogado já pergunta direto para o depoente, né? Isso já todos os juízes seguem isso, porque eu participei, não há muito tempo, de um processo desse, de uma audiência trabalhista, e, na verdade, o advogado perguntava para o juiz, e o juiz refazia, para ser com testemunha, e ele refazia a pergunta para mim. Tem pouco tempo isso. Isso.
É importante fazer uma diferenciação pelo seguinte: no processo civil, hoje, não há discussão quanto a isso. A pergunta é direcionada diretamente ao depoente. Não tem mais, não comporta mais a discussão, isso com 2015 para cá, ou seja, com a reforma do CPC para cá. No processo do trabalho, há uma discussão quanto à aplicação dessa regra no processo do trabalho, em que se discute por jurisprudência do TST, no sentido de que não se aplica essa orientação da pergunta direta feita pelo advogado para a parte depoente. Isso por quê? Porque nós temos no processo do trabalho o princípio da imediação, em que é o princípio da proximidade do magistrado na coleta das provas. Então, com base nesse princípio, há uma OJ, uma orientação jurisprudencial, no processo do trabalho, ainda rechaçando a aplicação da pergunta direta feita pelo advogado à parte depoente. Como há essa discussão jurisprudencial, é muito comum você se deparar com juízes que permitem e juízes que não permitem essa pergunta, tá? Mas isso é algo específico lá do processo do trabalho. Aqui no processo civil, é um direito é uma prerrogativa e um direito do advogado. Apesar disso, Paulo, eu fui fazer uma audiência para uma rede de ensino e uma colega estava pela parte autora. E essa colega, ela começou a fazendo as perguntas direcionadas ao juiz para que o juiz fizesse a pergunta. Isso fez com que o juiz o juiz não vai dizer, olha, fulano, você pode fazer direto. Não. O juiz continuou com esse sistema antigo, desse sistema de mediação das perguntas, que é feito ao juiz, e o juiz repassa a parte. Quando foi dada a palavra a mim, eu, tranquilamente, falei, olha, pela ordem, pedi a palavra e disse, olha, eu vou fazer o uso da prerrogativa de direcionar a pergunta diretamente à parte. O juiz também, um sujeito muito experiente, né, na prática da magistratura, ele só fez o seguinte, como é um direito meu, doutor, eu só vou fazer uma pequena observação ao senhor. O sistema processual ainda adota o sistema presidencialista, ou seja, ele, juiz, preside a audiência. Então, eu vou alertar o senhor de que, pelas condições pessoais da depoente, é uma idade avançada, e pelas condições dela, em relação à escolaridade, etc., eu vou orientar o senhor que não vou permitir nenhum tipo de pergunta indutiva. Isso é possível? É possível, porque uma coisa é o direito que eu tenho de fazer pergunta diretamente ao depoente. Outra coisa é a prerrogativa do magistrado de interferir quando a pergunta for ofensiva, indutiva, uma pergunta retórica. Eu acho que falei isso nessa turma, quando ele pergunta assim, você viu que ele trabalhava de 7 às 19 horas, não é verdade? Aí o depoente fala assim, é verdade. Não, isso é uma pergunta indutiva. Na própria pergunta você já deu a resposta. Então, esse tipo de coisa, mesmo que direcionada direto ao depoente, o juiz pode interferir. Ok? Fui claro nessa diferenciação? Por isso, Paulo e os demais alunos, eu oriento muito os meus alunos, muito quanto a isso. Porque eu amo dar essa aula de instrução e julgamento, porque eu brinco que ela separa exatamente aquele que domina a técnica processual e aquele que só leu, en passant, passou o olho no 361. Porque aqui, quando você tem a percepção como acadêmico do direito, vocês já estão na metade do curso, de que o depoimento pessoal é um meio de prova para levar a confissão, dentro da fase instrutória da audiência, você vai, primeiro, ver quem vai prestar o depoimento. Imagine um depoimento de um preposto de uma empresa, que a função dele na empresa é exclusivamente prestar depoimento na condição de preposto. E mais, a formação profissional dele é de bacharel em direito. Então, você acaba reduzindo as suas chances de uma confissão. Então, quando você vai requerer o depoimento dessa pessoa, você tem que levar em consideração esses fatores. Por quê, senhores? Porque
ao invés de você levar o depoente à confissão, você pode, inclusive, reforçar a tese defensiva da empresa, por exemplo, no meu caso. Então, é muito detalhado isso, porque quando você vai produzir essa prova, quando você requer essa produção de prova, você tem que estar claro que o objetivo dela é levar à confissão do depoente, quanto à matéria fática. Se, de outro lado, você se depara com um preposto profissional e que tem uma formação jurídica, na condição de bacharel, você reduz muito as suas chances de alcançar o objetivo. E digo mais, você pode, em contrapartida, dentro de uma estratégia, você pode, em contrapartida, fazer as suas perguntas e dar gancho para que o depoente sustente a tese dele. Isso é uma análise que eu levo aos meus alunos, que ultrapassa a simples leitura da doutrina e da legislação. Então, é importante que vocês saibam o objetivo do depoimento pessoal. E aí, as perguntas a serem formuladas, elas devem ser perguntas que constam de uma estratégia de questionamento. Porque você tem que estruturar uma sequência de perguntas voltada à confissão. Ok? Então, isso é importante. Isso é fantástico. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma audiência de grande complexidade e a preposta foi a estagiária que trabalha comigo. Bom, a condição é que ela tenha a mesma formação de vocês e ela tinha todo o conhecimento da situação fática. A chance de se levar a uma confissão uma pessoa preparada, ela é muito pequena. Tanto é que a advogada da parte autora desistiu do depoimento pessoal. Ela pediu a palavra e desistiu do depoimento pessoal. Ok? Eu acho que peguei o gancho da pergunta do Paulo, mas enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Ficou claro essa questão quando a gente fala de estratégia, do uso do questionamento. Por quê, senhores? Eu costumo ver alunos, e eu sempre irei tratar com muito carinho os alunos, se eu me deparar em audiência. Por quê? Porque eu fico muito orgulhoso quando eu vejo um aluno, que pode ser até em relação ao meu cliente, fazendo perguntas que ficam claramente voltadas à confissão. Ou também alunos que estão lá e dispensam o depoimento pessoal. Porque o cliente não entende. Isso que nós estamos estudando agora, o cliente não vai entender. A não ser que ele seja um advogado. Mas ele não vai entender. Ele vai dizer, olha, doutor, mas o senhor dispensou? Não era para ouvir ele, para ver? Mas ele é altamente preparado. Ele não vai confessar. O que ele vai fazer é que eu vou dar gancho, ou vou levantar a bola para ele cortar a tese dele. E vai constar em ata. E vai formar o convencimento do magistrado. Então, fica aqui essas observações que eu acho relevantíssimas, nós vamos voltar nelas, para que a gente possa mencionar aí todos esses pontos, ok? Ficou claro, Paulo? Sanei a sua dúvida? Mais alguém? Ótimo, então vamos seguir. Aí eu queria voltar aqui nos esclarecimentos do perito. Pessoal, o que seriam os esclarecimentos do perito? Lá do artigo 477. É muito comum as pessoas confundirem os esclarecimentos do perito com impugnação do laudo. Eu vou pedir, quem estiver acompanhando pelo computador, coloque para mim aqui no chat o artigo 477. E eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura. Olha o que diz o 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Isso porque esses 20 dias para permitir a manifestação. As partes serão intimadas para querendo manifestar do laudo, etc, etc, etc. Aí eu vou lá no parágrafo 3º, que diz assim: se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito
ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas sob forma de quesito. Significa, então, a Lara fez essa gentileza para a gente, significa, então, que os esclarecimentos do perito não são meros esclarecimentos. Porque se você olhar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, os esclarecimentos do perito são esclarecimentos por escrito. Então, você tem quesitos da perícia, quesitos complementares e esclarecimentos, em que você peticiona no processo e intima o juiz para prestar esclarecimentos. Está aí para vocês no parágrafo 2º. Ok? Então, parágrafo 2º. Veja que nós temos uma ordem. Quando a gente estuda hermenêutica, a gente percebe que há uma topografia dos artigos. Eu tenho o caput, a cabeça, e eu tenho os parágrafos. E dentro dos parágrafos, aqui no nosso caso, os incisos. Isso tem uma estrutura, isso não é aleatório dentro de uma hermenêutica. Então, vejam. Você tem uma regra no parágrafo 1º. Depois você tem uma regra no parágrafo 2º. Esse esclarecimento do parágrafo 3º não se confunde com o do parágrafo 2º, porque o legislador começa assim a redação. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, olha, vejam, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, porque o parágrafo 2º já trouxe quando você tiver dúvida. Quando você tiver dúvida, você utiliza o parágrafo 2º. Se ainda assim houver necessidade de esclarecimentos, aí é o caso de ouvir o perito com base no 361, inciso 1º. O que diz a jurisprudência sobre isso, pessoal? A jurisprudência traz que, nesse caso, esses esclarecimentos aí, esclarecimentos quanto à questão, e vocês vão ler isso na doutrina, quanto à questão técnica. O perito usou uma metodologia que ninguém conhece, quando eu digo ninguém, desculpa, que o magistrado não conhece, que a parte não conhece, ou que o perito usou um termo desconhecido, ou que o perito deixou algo omisso. Então, vejam, quando há alguma necessidade de esclarecimentos, não só os esclarecimentos do parágrafo 2º, mas esclarecimentos adicionais, ok? Aí o perito será ouvido em audiência, dentro da fase instrutória da audiência de instrução e julgamento. Ficou claro? Compreenderam isso do 477? Parágrafo 3º? Vamos lá fazer a perguntinha da aula de hoje? Fazer uma pergunta bem bondosa aí para vocês, para a gente não ter... não gastar muito tempo. É possível ao juiz requerer o depoimento pessoal da parte de ofício? Justifique. Ok? De 5 a 10 minutinhos, só para esquentar aí, para a gente dar continuidade. Dúvidas, eu estou aqui à disposição. Não esqueçam que o assunto do e-mail deve ser simplesmente quinto B. Senão não encaixa lá nas minhas caixinhas de turma. Aí fica lá uns perdidos.
Rodrigo, eu avisei na hora da chamada. Na hora da chamada eu avisei. Eu vou te mandar um áudio aí pelo Zap, mas para você ficar ligado. Isso aí é olho gordo de vascaíno, isso sim. Não, foi só uma observação. Porque você é o segundo vascaíno que eu podia perder. Ô, Bruno, não sei se tá pegando o áudio aí, mas é meio complicado eu concentrar com eu sou vizinha a 2 casas de uma igreja que tá no som do talo, gritando no máximo, pastor. Que beleza, hein?
Pessoal, vamos lá. Parece que todo mundo já respondeu. Podemos ou querem mais algum minutinho? Ok, vamos lá. 2 minutinhos só. Pedro. Jair, à vontade. Pessoal, quando o pessoal está terminando aí, uma pergunta. Quando o senhor diz Sim, vamos lá. naquela testemunho lá para tentar tirar, né, a confissão do caso aí do réu, né, do autor, sei lá. Então, a melhor estratégia, então, às vezes, é o silêncio, não é isso? Porque, às vezes, o cara pode estar preparado e pode pegar a gente pelo pé. Aí eu pergunto ao senhor, quando a gente não tem conhecimento, que é outro lado, seria bom ter uma primeira pergunta para se orientar? Jair, eu não entendi a última parte. Quando o senhor for interrogar, fazer aquelas perguntas, certo? A parte lá. Mas o senhor não conhece a pessoa lá de lá, quem está lá. Às vezes não conhece, porque às vezes pode ser a pessoa de fora, não conhece. Sim. Então, o bom, então, é ter uma pergunta principal do começo para saber como é que vai ser a resposta dele, para o senhor ter uma ideia como é que vai desenvolver aquilo. É isso, mais ou menos? Isso, mas aí foi muito boa a sua colocação. Aí você deu um passo adiante. Por quê? Olha o que você trouxe para nós, e aí eu vou pegar esse ponto, isso é importante para todos os alunos, antes da gente falar dos debates orais. Olha o que você disse. Professor, eu não conheço o depoente, porque não conheço, não sei quem é. Então, o ideal é que eu faça uma pergunta como se fosse um teste. Faço uma primeira pergunta. Quando ele dá a resposta, eu já analiso. Falo, opa, vou pisar no freio e não pergunto mais. Isso que você acabou de dizer é uma situação fantástica. Por quê? O meu exemplo, ele é anterior. Quando eu vou requerer ou não o depoimento pessoal. O exemplo que você trouxe para nós é quando eu já fiz o requerimento de depoimento pessoal, o juiz qualificou a parte, por isso que é importante Jairo e demais alunos. É muito comum, tá vendo isso aqui, celular? É muito comum o cara ficar
na hora que o juiz está qualificando a parte, significa o quê? Qualificando a testemunha, qualificando a parte, ele pergunta, você está com o seu documento aí? Ah, você é o Bruno Esquisato de Oliveira. Bruno, você é casado, solteiro, divorciado. Bruno, qual que é a sua profissão? Se você estiver prestando atenção no celular, se você tiver alguma coisa, se você estiver rodando lápis ou olhando para o horizonte e não estiver prestando atenção, você também não vai conseguir mensurar isso que você disse, Jair. Então é importante que você preste atenção na qualificação e que você faça exatamente o que você me disse como pergunta. Você vai perguntar, quer ver umas perguntas práticas? Senhor Jair, qual a função do senhor junto à empresa? Senhor Jair, qual é a formação acadêmica do senhor? Senhor Jair, o senhor sempre presta depoimento pessoal? Isso quando for representante de empresa, tá, pessoal? Porque se for pessoa física, não há que se fazer essas perguntas. Não tem como. Mas vejam que é possível, nesse caso, Jair, fazer exatamente o que você falou. Você fez uma pergunta, a pessoa vira e fala assim, o Jair me responde, eu sou bacharel em Direito e minha função na empresa é ser preposto. O juiz vai te perguntar, doutor, tem mais perguntas? O que você vai fazer? Óbvio que não. Aí você vai analisar, caso a caso, na condição de quem está prestando depoimento, você vai olhar, tá ok? Isso é muito interessante, por isso é importante o estudo e a ordem das audiências. Ninguém me perguntou isso, mas a ordem da audiência, primeiro o autor e depois o réu, é óbvio que você vai levar uma folha, igual eu aqui, eu vou dando aula com a folha e vou anotando o que eu estou falando com vocês, para que eu não perca a sequência da nossa matéria. Então, se você está pelo réu e o advogado do autor, ok? Você está pelo réu. E aí, ele vai fazendo as perguntas à testemunha. Você vai anotando os pontos chaves. Por quê? Se em uma das perguntas feitas pelo advogado do autor, a testemunha deixou uma brecha e você anotou, é lógico que você vai reiterar perguntas em cima daquele ponto que favorece a sua tese. Mesmo que você esteja perguntando depois, essas perguntas você está prestando atenção e anotando as perguntas feitas pela parte autora. Então, isso é um outro ponto também de prática, né? Como que vocês vão adquirir esse time? Como que vocês vão adquirir isso? Lendo, estudando processo civil e, na prática, assistindo a audiência, pegando a essência do que ocorre numa audiência de instrução e julgamento. É crucial. Eu falo que esse é o momento de maior atuação do advogado, porque aqui não tem modelo, não tem onde fugir, aqui você tem que ter conhecimento técnico apurado para se ter uma excelente audiência de instrução e julgamento, com lisura e alcançar o objetivo. A consequência, se será procedente ou improcedente a ação, aí é a unicidade da prova, o conjunto probatório. Mas aqui você tem que fazer uma excelente audiência para que você tenha uma boa capacidade técnica aí, ok? Mais alguma dúvida quanto a essa fase instrutória, senhores?
acho o máximo quando coloca assim, a Lara colocou. Não por enquanto. Fica uma sensação de que em algum momento vai aparecer uma dúvida. Claro. Vamos seguir então para a fase seguinte, que é a fase dos debates. Debates orais. Pessoal, aqui, ainda na audiência de instrução, é importante que vocês tenham, ainda na audiência, ou seja, durante a audiência, findamos a instrução. Que instrução? A fase instrutória, e não a audiência de instrução. Fim da instrução, serão realizados os debates orais. Eu tenho aqui nas minhas anotações que mencionei isso com os senhores, mas de forma bem superficial. Que significa o quê? Qual é a utilidade disso? Qual que é a finalidade que o legislador trouxe para a possibilidade dos debates orais? Qual o artigo que está previsto e a Lara vai colocar para a gente? O 364. Então, diz assim o 364. Fim da instrução, muita atenção com isso, o juiz dará a palavra ao advogado do autor, olha aí a ordem de novo, e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso da sua intervenção, ou seja, se o Ministério Público estiver atuando no feito. Sucessivamente. Então, sucessivamente. Primeiro um, depois o outro, pelo prazo de 20 minutos para cada, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Então, na verdade, a parte ela tem 20 minutos, podendo prorrogar por mais 10. Para que ela faça o quê? Para que ela apresente de forma oral, ok? Ela, de forma oral, vai fazer as suas alegações finais. Então, ela faz as alegações finais orais. Bom, o que é isso? Para que serve? Qual o objetivo dessa alegação? Qual a utilidade disso? Bom, isso é voltado para que a parte ressalte para o juiz a importância e os pontos relevantes da audiência de instrução. Ok? Então, a parte vem e diz o seguinte, ó, a matéria discutida na demanda relacionada à prova produzida na audiência, então essa relação entre a prova e a demanda, que prova? A prova produzida na audiência. O advogado ou a parte, ela vai fazer o quê? Ressaltar a importância dessa prova para a tese. Então, as alegações finais, elas são baseadas no princípio da oralidade e elas são voltadas com exclusividade para ressaltar a tese da demanda e a prova produzida em audiência. Então, é como se você estivesse alegando para o juiz ou sustentando para o juiz, nesse prazo de 20 minutos, a importância daquela prova produzida para a sua tese. Ok? Então, essa é a previsão dos debates orais, das alegações orais. 20 minutos, prorrogável por mais 10, de forma sucessiva, autor, réu e representante do Ministério Público. Então, isso está lá no 364 e nos seus parágrafos. Ok? Porém, existe a possibilidade do juiz converter a seu critério e, diante da complexidade da causa, o juiz, então, o poder dele, e através da complexidade da causa, o juiz pode converter esses debates orais para alegações finais, que são as alegações finais escritas. E aonde está essa previsão? Lá no 364, parágrafo 2º, que leio para vocês.
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor, pelo réu, bem como pelo MP, se for o caso da sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurado à vista dos autos. Pessoal, grifem prazo sucessivo. Então, é 15 dias para a apresentação dessas alegações finais escritas. Prazo de 15 dias sucessivos. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. A nomenclatura das alegações finais, porque nós temos a regra, alegações finais orais, o juiz converteu com base na complexidade para escrita. Ela também recebe o nome de razões finais escritas, como também memoriais. Então, o juiz, fim da instrução, ele pergunta, se for a hipótese do parágrafo 2º, ele pergunta, doutores, querem apresentar memoriais? O que ele está te perguntando? Se vocês preferem que seja feita por escrito. Outra coisa que ele pergunta, se ele não entender que caiba a aplicação do parágrafo 2º, do 364, ele pergunta, doutores, vão querer fazer as alegações finais orais? Aí, você tem uma escolha. E eu disse isso para vocês. Você pode utilizar os 20 minutos, como também você pode fazer o quê? Que o juiz prefere razões finais orais remissivas. É como se você estivesse dizendo o quê? Reitero a tese da inicial ou reitero a tese da contestação. E esse não é o objetivo dos debates orais. O objetivo dos debates orais é ressaltar a prova produzida com a tese adotada, e não reiterar. Você está reiterando o que já está nos autos, mas é importante que a prova seja produzida. Ok? Então, pode, o juiz adotar a conversão para memoriais, ou razões finais escritas. E aqui eu quero, mais uma vez, ressaltar para os senhores uma outra situação. Parte da doutrina entende que essa possibilidade do parágrafo 2º viola o princípio da oralidade. É pequena parte da doutrina, mas eu preciso falar isso para vocês. O Rodrigo pergunta, é mais comum ter memoriais? Dependendo da complexidade. E isso é uma coisa que o juiz analisa. Causas complexas, em que a instrução teve uma grande complexidade, ele abre a possibilidade, tá ok? Você pode requerer? Pode. Se ele falar, doutor, o senhor tem 20 minutos, é possível a conversão para memoriais? E aí ele diz para você se vai deferir ou não. É uma decisão do magistrado. Cabe a ele, magistrado. Tá ok? Só peço a vocês que grifem que são prazos sucessivos, tanto os orais quanto os escritos. Ok? Alguma dúvida em relação aos debates orais? Até aqui alguma dúvida, senhores? Para que a gente possa ir à prolação da sentença? Ainda não, mas seguiu a sequência da Lara, a frase da Lara. Tem mais aluno aí, Jairo, Paulo, cadê a manifestação dos senhores? Para a gente passar para a prolação, Adrine, Amanda, Bruna, os Filipes aí, Fernanda, dúvida, Laira. Laira, eu acho que eu não ganhei a promoção da comida árabe. Micaele, Patrícia,
Cadê dúvidas? Tiago, Thalia, Paulo Vitor, Paulo Veloso participa. Paulo Vitor. Dúvida, a Bruna já respondeu. Pode seguir o fluxo. Vamos lá, hein? Sem dúvidas. Isso. Tô de olho se só está logado o espírito do login ou se está aí a matéria do aluno, a matéria, o corpo. Então, vamos lá. Bom, se o juiz converteu os debates orais em memoriais, vulgo fantasmas virtuais. Isso aí, Rodrigo. Só fica o espírito do login. A pessoa deixa o espírito e a matéria vai para outro lugar. Ou, algumas vezes, o espírito e a matéria estão concentrados aqui na aula. Bom, pessoal, prolação da sentença é a fase decisória aí dentro daquele esquema que eu coloquei para vocês, para que a gente encerre aí a audiência de instrução e julgamento. Quando você estuda a prolação da sentença em audiência, não é o estudo da sentença, que nós vamos estudar a sentença. Quando você estuda a prolação da sentença, é importante você ramificar em 2 pontos. Se houve debates orais ou se teve a conversão em memoriais. Por que isso? Se houve conversão em memoriais, em razões finais escritas, pessoal, é óbvio que não tem como a sentença ser prolatada em audiência, porque abriu 15 dias sucessivos. 15 para o autor, 15 para o réu, 15 para o Ministério Público se está atuando no processo, intervindo no processo. Então, se ele está intervindo no processo, você tem 15, 15, 15. Bom, então, não há possibilidade do juiz prolatar a sentença em audiência. Então, a sentença vai ser prolatada em uma data futura, sendo publicado a intimação das partes. Ok? Tranquilo? Bom, se os debates forem orais, aí abre para nós uma possibilidade que nós estamos falando aqui. Pessoal, é só didático. Na prática, isso raramente acontece. Eu tenho 12... Eu vou falar 12, mas não é porque eu sou velho, não. Eu tenho 12 anos de advocacia. Vi isso 3 vezes. Uma vez em um bar. Isso que eu vou falar agora. O que acontece? Ultrapassados os debates orais, o juiz, então, profere a sentença oralmente em audiência. E as partes saem intimadas do ato, mesmo aquelas que não estão presentes. Então, ele vai prolatar a sentença oralmente. Eu vi isso uma vez aqui no bar. A juíza pediu licença, foi até o gabinete, voltou e prolatou a sentença. Ok? Isso ocorre na prática? Raras são as vezes. Ocorre. Com a situação atual é quase impossível, Rodrigo. Mas o que se tem é que a juíza passa concluso e vai dar a sentença. Isso de prolatar a sentença oralmente, ela é uma faculdade do juiz. Isso não é uma obrigação legal. É uma faculdade do juiz, ok? Agora, se o juiz passar concluso, ele tem 30 dias para proferir a sentença. E esse prazo é um prazo impróprio. O que significa um prazo impróprio? Vamos ver alguém aí manifestar o que é um prazo impróprio. O que é um prazo impróprio, senhores? Sem jogar no Google.
Além de não gerar consequência, Bruno, ele pode ser o quê? Dilatados. Ok? Então, esses são os prazos impróprios. Isso, exatamente. Esses são os prazos impróprios. Então, o juiz tem 30 dias, mas é um prazo impróprio. É óbvio que hoje é muito comum a utilização do prazo. Passa-se concluso, vai para a secretaria, vem para o gabinete e ele profere a sentença. E aqui eu quero encerrar essa parte da aula lendo para vocês o artigo 366, que traz essa especificação. Encerrado o debate ou oferecidas razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Então, você vai anotar o quê? É uma escolha do magistrado, fica a critério dele, se oralmente ou por escrito, e o prazo de 30 dias é um prazo impróprio. Artigo 366 do CPC. Alguma dúvida até aqui, senhores? Não? Vamos, então, à segunda chamada da nossa aula. Adrine, Amanda Teixeira, Bruna, Daniela, Daniele, Débora, Euler, Felipe, Fernanda, Gláucia, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor, Lara, Larice, Laira, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Leal, Rodrigão, parece que fizeram um gol aí, Rodrigão. Fred está mais velho que eu e está metendo gol, hein? Sara Honório, o Cone, o eterno Cone da Copa, e Thiago Firmiano. Eu tô aí, Bruno. Eu entrei um pouquinho atrasado nessa aula aí. Tranquilo. Pessoal, alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Mas eu coloquei chamada para os dois. Eu vi isso aqui, Felipe. Tranquilo. Pessoal, então, me despeço aqui. Uma boa noite aí para vocês. Até mais. Tchau, um abraço.